Olá, crocheteiras e crocheteiros! Essa aulinha é super especial. A gente já havia mencionado que ia ensinar uma peça de vestuário, um casacão lá no vídeo dos 400 mil inscritos. E essa é uma peça que a gente criou especialmente aqui para o canal. Um casacão de inverno em crochê. Ele tem um ponto fantasia super lindo, não tão fechado nem tão aberto, ele fica intermediário ali a trama, mas ele é super quentinho, dá pra usar com uma blusinha básica por baixo, esquenta bastante, tem um caimento ótimo esse fio que a gente utilizou, ele fica um efeito super moderno esse casacão de crochê. Então vamos aos materiais para começar a fazer o nosso casacão? O fio Classic da Círculo, cada novelo ele vem com 150 metros, é um novelo de 100 gramas, a textura dele é o 666, ele é um fio 100% acrílico, nós vamos utilizar a cor verde militar, que é a cor 5398, você vai precisar de 7 novelos para o tamanho M, coloca 2 novelos a mais para cada tamanho a maior, então para um G devem ir 9 novelos, para um GG 11 novelos, e para um P você garante 6 novelos para ter no mesmo lote ali a cor, no caso, todos do mesmo lote. Então, para crochetar com fio Classic, a gente vai utilizar a agulha 4,5 milímetros, 4,5, e você vai precisar de agulha de tapeçaria número 10 para fazer o acabamento dos fios, de troca de novelo, de final de carreira, enfim, fazer um acabamento perfeito no seu casaco. Esses são os materiais que você vai precisar. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 132 correntes. Então, você vai fazer a laçada inicial e as 132 correntes. Nesse caso aqui, para as correntes iniciais, você vai tirar a medida do busto, a medida da largura, e você vai trabalhar essa medida nas correntinhas iniciais. O ponto que nós vamos utilizar aqui, que é o ponto fantasia 25, a gente já ensinou no canal, ele é múltiplo de 12. Então, você vai ajustar esse número de correntinhas a um número que seja múltiplo de 12. Essas correntinhas que você vai trabalhar conforme a largura que você tiver encontrado para o busto, certo? Então, aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar 132 correntes. Trabalhadas aqui as 132 correntes, você vai pular uma corrente, na próxima você vai fazer um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar o ponto fantasia 25, então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai pular 3 correntes da base e na próxima vai prender com um ponto baixo. Essa é a primeira carreira do ponto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pule 1, 2, 3 correntes da base e na próxima prenda com um ponto baixo. Essa é a carreira de bases, então qualquer dúvida sobre o ponto fantasia 25 a gente já ensinou no nosso canal, no nosso site, é só consultar a aulinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pule 1, 2, 3 pontos da base e no seguinte prenda com ponto baixo. Você vai trabalhar dessa forma para toda essa carreira. Depois que você trabalhar essa carreira de bases, ó, ela vai ficar assim. Você vai terminar sobrando 2 correntes ali no final da carreira. Você faz 2 correntes após o último ponto baixo e um ponto alto no último ponto feito. Para a próxima carreira, você faz uma corrente, um ponto baixo sobre o ponto alto da base. Vá diretamente para a próxima base de 5 correntes e faça 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, você prende com ponto baixo na próxima base de correntes. Faça 1, 2, 3, 4, 5 correntes e prenda com ponto baixo no espaço seguinte. Essa sequência você vai repetir para toda a carreira. Agora, na próxima base, já são os 7 pontos altos. Então, intercala uma vez os 7 pontos, uma vez as 5 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Prende com ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prende com ponto baixo no espaço seguinte. Vai ficando assim.
Finalizando aqui a carreira, você termina com um ponto baixo no último espaço, 2 correntes e um ponto alto duplo no ponto baixo da base. Agora, para a próxima carreira, é a carreira de bases novamente. Então, é sempre uma de bases, uma com os grupos de pontos altos. Então, você vai fazer uma corrente, vai virar o trabalho, vai fazer um ponto baixo naquele mesmo ponto. Agora, você já vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai pular um ponto e no seguinte do grupo de pontos altos, você prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vá no penúltimo ponto, ó, que tem o último, vá no penúltimo e prenda com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora, o ponto baixo é no segundo ponto do grupo de pontos altos. Então, é essa sequência que você vai repetir para essa carreira. E você sempre vai fazer essa segunda e a terceira carreira até chegar a 58 centímetros de altura. Então, sempre repetindo a segunda e a terceira carreira, até o comprimento desejado. O comprimento do casaco, ele é definido nessa primeira parte. Então, se você quiser ele mais comprido, abaixo do joelho, por exemplo, você vai trabalhar mais que 58 centímetros, porque depois a outra medida que sobra, 19 ou 20 centímetros, que é a medida da cava padrão, aí já é para a parte da cava, aquela parte a gente não altera. Então, o comprimento é alterado nessa primeira parte. Depois que você trabalhou os 58 centímetros de altura, que a gente já trabalhou os 58 centímetros. Essa é a parte do comprimento. Então, se você quiser o seu casaco mais comprido, você tem que trabalhar mais carreiras já nessa parte, porque agora a gente vai dividir a cava e vai trabalhar frente e costas separadamente, e nessa parte a gente não altera mais. Então, a alteração no comprimento você deve fazer agora nessa parte aqui. Mais comprido, mais que 58 centímetros. Então, agora aqui, a gente vai dividir da seguinte forma. Nós vamos dividir costas, vamos deixar um espacinho aqui para a abertura da cava e vamos fazer aqui a parte da frente também, cada lado da parte da frente. Como você vai ter essa medida das costas e da frente? Primeira coisa que você vai fazer é medir as costas. Então, você mede em você, na parte mais larga das costas, logo abaixo da axila, de uma axila a outra, na parte das costas, você mede com uma fita métrica, onde tem a costura da blusa que você usa. E você vai medir naquela parte mais larga ali, logo abaixo da axila, de um lado a outro, vai anotar essa medida. Essa é a medida das costas. A metade dessa medida fica para a parte da frente. Então, aqui nós dividimos 46 centímetros para a parte das costas. Então, dá 23 centímetros para cada frente. Então, a gente mediu aqui 23 centímetros, ó, daqui 23 centímetros para essa parte da frente. Depois, a gente reservou aqui 4 centímetros para aquela parte da aberturinha da cava, para não deixar aqui muito junto. Depois, nós reservamos aqui para as costas os 46 centímetros para a parte das costas. Depois, novamente, mais 4 centímetros para a parte da cava. E para a outra frente, a gente reservou aqui os 23 centímetros e fizemos a marcação. Então, você vai fazer essa marcação, 23, 4, 46, 4 e 23. Feita a marcação, agora a gente vai trabalhar primeiramente a parte das costas. A altura da nossa cava, ela vai ter 19 centímetros. O padrão da medida é 20, mas a gente vai fazer com 19 para deixar a manga mais certinha. Então, a gente vai emendar o fio aqui. Ó, nós temos o fio aqui na parte da frente, só que a gente não vai continuar ali da parte da frente, a gente vai arrematar. E agora, vamos cortar aqui. E vamos fazer essa parte das costas primeiramente. Então, só recapitulando aqui, a gente deixou 3 grupos de pontos altos para frente, fizemos a marcação no ponto baixo e no outro ponto baixo depois da base.
E aqui para outra frente a mesma coisa, a marcação num ponto baixo, deixamos um espaço para cava, fizemos a marcação no outro ponto baixo, ficaram 3 grupos de pontos altos para outra frente. Então, agora, a gente vai seguir a mesma sequência do ponto para a parte das costas. Só que para que essa parte de grupos de pontos altos fique com o direito para o mesmo lado, a gente vai virar o trabalho. Vamos deixar aqui o avesso dos pontos altos para baixo, o direito dos pontos altos para baixo. Vamos ali na marcação, vamos emendar o fio para fazer as bases pelo avesso dos grupos. E aí, a gente continua com os grupos sempre pelo mesmo lado, direito para o mesmo lado. Mais uma para prender, porque não tem como esconder o fio aqui nas bases. Então, a gente vai fazer aqui 2 correntes para o que seria o ponto baixo, mais 1, 2, 3, 4, 5 correntes para a base. Vamos no segundo ponto alto, prendemos com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No penúltimo ponto alto, a gente prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prendemos na redinha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos corrente, prendemos no segundo ponto alto do próximo grupo. É a mesma sequência do ponto fantasia que você vinha trabalhando no corpo do casaco, naquela parte de baixo. Então, trabalhe dessa forma até chegar lá naquela outra marcação das costas. Aqui, para finalizar a carreira, você vai fazer as 2 correntes e o ponto alto duplo no ponto baixo. Agora, vamos virar o trabalho. A gente vai fazer aqui a sequência do ponto, fazendo uma corrente, virando o trabalho, fazendo aqui um ponto baixo nesse ponto da base, e agora a gente já vai fazer o grupo de pontos altos. Então, veja que o direito desses pontos altos agora vai ficar no mesmo lado do direito dos pontos daquela parte de baixo. Então, siga trabalhando a mesma sequência do ponto fantasia por 19 centímetros de altura para essa parte das costas. Depois que você trabalhar os 19 centímetros para a parte das costas, vai ficar assim, que a gente termina com aquela carreira dos grupos de pontos altos. Ó, então, a gente vai medir aqui, ó, dar os 19 centímetros. Ó. Agora, a gente vai arrematar essa parte e nós vamos fazer as frentes. Ó. Então, vamos arrematar aqui. A gente sempre deixa um pedacinho de fio para se precisar depois para a costura dos ombros. Agora, a gente vai fazer as frentes. Cada frente separadamente também. Então, agora aqui para a parte da frente, a gente vai emendar o fio. Aqui pelo avesso dos pontos altos, ó, vamos fazer a base pelo avesso, depois os pontos altos pelo mesmo direito dessa primeira parte. Nós vamos trabalhar aqui 10 centímetros reto, normalmente, sem nenhuma diminuição. Depois, a gente tem que fazer a diminuição para a parte do decote, para a gola. Então, a gente vai emendar o fio aqui, na lateral. Também temos que fazer 2 nozinhos aqui para prender. Aqui as bases, então, a gente vai fazer 2 correntes para o ponto baixo, mais 1, 2, 3, 4, 5 correntes para a base. Vamos aqui no ponto alto, no segundo, prendemos com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no penúltimo ponto alto do grupo. Você vai seguindo a sequência que você vinha trabalhando para o ponto fantasia. Até chegar lá na marcação, até chegar aqui nessa marcação. Quando chegar aqui perto da marcação, você vai terminar com as 2 correntes e o ponto alto duplo no ponto da marcação. Agora, uma corrente, vamos virar o trabalho e vamos continuar só na parte da frente. Um ponto baixo ali naquele mesmo ponto, agora a gente já tem os grupos de pontos altos. Vão ficar no mesmo sentido do direito daquela parte de baixo.
7 pontos altos. Então, ó, veja que continua a sequência, ó, fica certinha a sequência do ponto aqui. Agora, trabalhe, então, os 10 centímetros reto. Depois, a gente vai... Ó, aqui fizemos uma base a mais. Depois, a gente vai diminuir para o decote para a gola. Então, depois que a gente trabalhar os 10 centímetros aqui para a parte da frente, ó. Que nós trabalhamos 10 centímetros retos, sem diminuições. Agora, a gente vai começar a diminuir para a parte do decote nessa parte da frente. Então, aqui para nós deu 1, 2, 3 motivos do ponto, a gente trabalhou reto, mais uma carreira de bases. Agora, a gente vai virar o trabalho e já nessa carreira a gente já vai diminuir. Então, nós vamos fazer aqui a correntinha mais um ponto baixo, já vamos trabalhar o grupo de 7 pontos altos. Vamos seguindo a sequência do ponto normalmente, o que muda é lá do lado do decote apenas que vai ter a diminuição, para não acabar reto lá na parte da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Um ponto baixo no espaço. 5 correntes, um ponto baixo no espaço. Agora, o próximo grupo de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7. Um ponto baixo aqui no espaço. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos prender aqui com um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vamos prender aqui no outro espaço, não vamos fazer o grupo de pontos altos. A gente vai agora finalizar com um ponto alto duplo nesse penúltimo ponto baixo da base. A gente já elimina aqui esse espaço, a gente deixa sem trabalhar, que é o último, já o grupo de pontos altos que a gente não trabalha aqui. Então, fica um espaço e eliminamos esse grupo de pontos altos. Então, essa primeira carreira, ela fica assim. Agora, a gente vai começar também diminuindo nessa parte do decote. Então, que é da gola, no caso. Então, a gente vai virar o trabalho. Ó, a gente vai fazer aqui uma corrente, um ponto baixo para começar a carreira. Já vamos fazer um ponto baixo diretamente nesse próximo espaço, já eliminando ele. Agora, a gente vai fazer normalmente a base de 5 correntes e vamos prender na próxima. E vamos seguir com a sequência de bases de 5 correntes. Prendendo no segundo ponto alto. Prendendo no penúltimo ponto alto. Ó. Então, aqui a gente diminuiu mais uma base aqui já nesse início de carreira da parte da gola. Agora, você segue normalmente que lá do lado da cava não tem diminuição. E termina com 2 correntes e um ponto alto duplo. Na próxima carreira, a gente faz uma corrente, vira o trabalho. Vamos fazer aqui do lado da cava o ponto baixo para começar. Já temos agora o grupo de 7 pontos altos. Aqui não muda nada desse lado da cava. Só muda lá do lado do decote. 5 pontos altos. 6. 7. Agora, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Um ponto baixo no próximo espaço. Já temos o segundo grupo de 7 pontos altos aqui a seguir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um ponto baixo no espaço. Ó.
1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. E agora a gente já termina com um ponto alto duplo diretamente no próximo ponto baixo da base. Então, já diminuímos aqui novamente. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. Um ponto baixo aqui nesse mesmo ponto. E já vamos fazer mais um ponto baixo nesse próximo espaço para eliminar ele. Então, veja como vai ficando aqui, ó, a diminuição da parte do decote. Ele estava aqui, já está aqui em cima. A gente tem que deixar aqui só esses 2 grupinhos de pontos altos na nossa carreira. Então, como são 6 grupos no total, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, tem que fazer mais um ainda para finalizar. Então, agora a gente começa com as 5 correntes. Um ponto baixo no segundo ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos fazer aquela carreira de bases. Seguindo a sequência do ponto. Para poder voltar com a última carreira, que é a carreira dos grupos de pontos altos. Terminamos sempre com um ponto alto duplo aqui, as 2 correntes para o lado da cava. Agora, uma corrente, vamos virar o trabalho. Um ponto baixo nesse mesmo ponto. E agora, já temos o grupo de 7 pontos altos. 2, 3, 4... 5, 6 e 7. Agora, a gente vai prender com um ponto baixo no próximo espaço. Vamos fazer as 5 correntes. Prender no próximo espaço. Agora, o segundo grupo de 7 pontos altos. 4, 5... 6, 7. Aqui a gente já tem os 2 grupos que a gente quer finalizar aqui a nossa carreira. Então, como a gente vai terminar agora? Vamos prender com um ponto baixo aqui no último espaço e finalizar com um ponto alto duplo no último ponto baixo da carreira. Ó, está aqui a nossa diminuição para a parte do decote. Então, a gente ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos do ponto para a parte da frente, igual a parte das costas. Ó. A parte das costas a gente também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos do ponto. Tem que acabar na mesma altura, com a mesma quantidade de carreiras. A única diferença aqui na frente é que a gente teve a diminuição para a parte do decote da gola. Agora, a gente pode arrematar, então, essa parte. Vamos deixar aqui um pedaço de fio para depois precisar costurar com o ombro da parte das costas. E agora, você vai fazer a outra frente exatamente igual, com a mesma diminuição. Ó. Para esse outro lado da frente agora, você tem aqui aquela primeira parte dos 10 centímetros que você trabalha reto sem diminuir. Quando você for começar essa segunda frente, você começa pelo lado contrário da primeira. Então, aqui a gente começa do lado da cava. Por quê? Porque você tem que começar pelo avesso dos grupos de pontos altos, para que depois, quando você for fazer a segunda carreira com os grupos de pontos altos, eles fiquem com os direitos sempre para o mesmo lado, a parte de baixo e essa parte da frente. Então, aqui trabalhados, no nosso caso, deram 3 motivos do ponto, mais a carreira de bases. Então, nessa carreira de bases, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bases. Quando você for terminar aqui do lado do decote, você não faz as 2 correntes. Você já termina com um ponto alto duplo direto no ponto baixo. Nós já vamos virar o trabalho. E vamos agora eliminar esse próximo grupo de bases. Então, aqui a gente vai fazer a corrente, vamos fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo direto já na primeira base. Agora sim a gente faz as 5 correntes, um ponto baixo
sobre o próximo espaço. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Agora já temos o grupo de pontos altos. Então, vamos trabalhar os 7 pontos altos. Agora, você segue normal a carreira, ó. Você vai trabalhar aqui até o lado da cava, vai subir reto, não tem diminuição do lado da cava. Quando você vier na próxima carreira de bases, a gente vai diminuir novamente aqui do lado do decote. Então, ao chegar ao final aqui da carreira de bases, você vai terminar no penúltimo espaço com um ponto baixo e um ponto alto duplo no último espaço, já eliminando aquele espaço. Agora, uma corrente, vamos virar o trabalho, um ponto baixo aqui nesse ponto e mais um ponto baixo no próximo espaço. Agora, a gente vai diretamente para o grupo de pontos altos, fazendo os 7 pontos. 4, 5, 6, 7. Agora, em direção à cava, você segue a sequência do ponto normalmente e volta na volta, que é a carreira de bases, a gente vai diminuir novamente aqui do lado do decote. Então, aqui é o final dessa carreira de bases, já estamos no lado do decote novamente. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5 bases. Terminamos no ponto alto, aqui no penúltimo ponto alto do grupo da base com um ponto baixo e um ponto alto duplo no ponto baixo da base. Agora, a gente vai virar o trabalho e fazer a última carreira dessa parte, que já é diretamente no grupo de pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, um ponto baixo na próxima base, as 5 correntes. E o último grupo de pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto duplo no ponto baixo. Então, ela termina aqui da mesma forma como finalizou a outra frente. Ó, vamos mostrar aqui para você. A gente só vai arrematar aqui para não escapar o ponto. Ó. Ela finaliza com 2 grupos de pontos altos. Aqui essa parte da frente. E aqui da mesma forma, ó, você finalizou com 2 grupos de pontos altos. Então, nós ficamos com os direitos dos pontos altos todos para um lado só, eles vão ficar para o lado de fora do casaco. A gente vai virar, então, agora o avesso dos pontos altos para cima. Quando a gente dobrar o nosso casaco, essa parte da cava, ela é reta. Aqui vai ficar a parte do decote do casaco, ó, essa parte aqui. E aqui da mesma forma, quando a gente dobrar aqui, essa parte é a diminuição do decote. Então, colocando aqui para você ver melhor, ó. Ela fica assim, ó, a diminuição. Aqui um lado da frente e aqui o outro lado da frente. Então, agora que a gente já tem aqui as duas partes prontas da frente, a gente vai fazer a costura com a parte das costas. Nós vamos colocar o fio que nós já temos aqui no arremate das costas para fazer essa costura. Por isso que é importante que você acabe com os pontos altos aqui. Você vai colocar reto, grupo com grupo aqui. Ó. Sobraram aqui 2 grupos
na parte da frente, então a gente vai unir com aquela parte das costas. Vamos passar aqui o fio para a parte da frente. Ó, e vamos fazendo a união. Uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá, pegando só a alça de fora dos pontos da base, ó. Então, grupo de ponto alto com grupo de ponto alto. E a gente vai pegando só essa alcinha de fora de uma parte com a alcinha de fora do ponto da outra parte. E vamos fazendo a união. Ó, ela vai ficando assim. Uma vez de lá para cá, uma vez daqui para lá, até chegar no final da parte da frente. Então, você vai costurar até chegar aqui. Depois que você finalizar a costura, ela vai ficar assim, aqui a parte do ombro. Aí, você vai levar o fio lá para a parte de baixo. E aqui por dentro, você vai arrematar esse fio. Ó. Passa por baixo de uns 2 pontinhos a agulha e passa a agulha por dentro dessa laçada que se forma quando você puxa o fio. Mais uma vez. Depois, você vai trazer esse fio aqui para baixo. E você vai esconder esse fio. Pode ser aqui por entre os pontos, ó, só na parte de dentro do casaco. Você vai escondendo esse fio, depois você corta. E você vai fazer a costura do outro ombro agora, da mesma forma. Um ombro já está pronto. Aqui já está a abertura, para depois a gente fazer a manga. Agora, você faz a outra costura. Depois das 2 costuras feitas, aqui para os ombros, você vai deixar já o seu casaco pelo direito e a gente vai fazer agora as mangas. Vamos fazer a manga, então? Aqui você vai já na abertura da manga. Ó, aqui você já tem a abertura da manga. Você vai emendar o fio pelo direito, aqui nessa parte de baixo, onde tem as redinhas. Então, aqui, a gente já vai trabalhar a nossa primeira diminuição já. A gente já tem as bases aqui, ó, veja que tem as redinhas. Então, essas redinhas aqui já vão funcionar como a carreira de bases do nosso ponto fantasia. Então, a gente já começa com aquela carreira dos grupos de pontos altos. Só que agora a gente vai trabalhar em circular. Mas a sequência do ponto é a mesma, só não termina com aquele ponto alto duplo e as correntinhas, nem começa com ponto baixo as correntinhas ali. A correntinha e o ponto baixo, na realidade. Ele já começa direto com a sequência do ponto. Então, aqui a gente vai, ao invés de fazer 7 pontos altos no grupo, para a primeira carreira aqui, a gente já vai fazer 6, já para diminuir um pouquinho. Então, vamos subir aqui 3 correntes para o primeiro ponto alto. E vamos trabalhar os outros pontos altos para completar o nosso grupo de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, ao invés de ter 7, ele vai ter 6 pontos altos, certo? Agora, a gente já aprende com um ponto baixo no próximo espaço. E nas correntinhas, ao invés de a gente trabalhar aqui 5 correntes para o espaço, a gente já vai trabalhar só 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. E já aprendemos aqui no próximo espaço com um ponto baixo. Agora, a gente segue a sequência do ponto. Numa base, a gente vai fazer o grupo de 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. E no outro espaço, a gente já prende com um ponto baixo e faz a base com 4 correntes. Ó, vamos trabalhando só nos espaços de correntinhas que a gente já tem na base, para toda a carreira.
6 pontos altos. Já prendemos aqui com um ponto baixo. Já na próxima carreira, a gente faz, no próximo espaço, a gente faz o grupo, a base novamente. E agora sim, o grupo de pontos altos. Então, vá repetindo essa sequência do ponto para toda a carreira, só nesses espaços. Então, aqui, quando você estiver finalizando a sua carreira, você tem que terminar com a parte das bases, para que feche a sequência certinho ali, a continuação. Então, a gente termina aqui no próximo espaço com um ponto baixo e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto alto. Então, é uma base, um grupo de pontos altos, uma base, um grupo de pontos altos. Agora, a gente já vai até o segundo ponto alto da nossa base. Já podemos fazer um ponto baixo ali direto. Agora, a gente tem 4 correntinhas nas bases. Então, essa próxima carreira é a carreira de bases. Você vai trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes, vai até o penúltimo ponto alto, prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, vá até a redinha, prenda com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, até o segundo ponto alto do próximo grupo e prende com ponto baixo. A sequência do ponto fantasia, ela é a mesma. O que muda é a quantidade de correntes nos espaços, que agora é 4, e a quantidade de pontos altos nos grupos, que agora é 6. É um a menos para cada parte. Então, agora você continua essa carreira de bases com 4 correntinhas cada espaço. Agora, para finalizar essa carreira de bases, você vai terminar aqui no ponto baixo, diretamente, com um ponto baixíssimo. Você vai com um ponto baixíssimo até o primeiro espaço e vai fazer agora o grupo de pontos altos. Então, agora, a gente não vai diminuir, a gente trabalhou a diminuição na primeira carreira, agora a gente trabalha 5 carreiras sem diminuir. Então, uma de bases, uma de grupos, uma de bases, uma de grupo e uma de bases. Na próxima é que a gente vai trabalhar novamente. Então, a cada 5 carreiras, na próxima a gente faz a diminuição. Aqui a gente trabalhou a primeira, agora a gente trabalha 1, 2, 3, 4, 5 sem diminuir. Depois, na próxima, a gente faz a diminuição. Então, é só você seguir com a sequência do ponto, trabalhando 4 correntes nos espaços e 6 pontos altos nos grupos. Já trabalhamos uma carreira da sequência de 5, então agora falta mais 4 carreiras. Depois que você trabalhar aqui as 5 carreiras sem diminuir, então a gente trabalhou aqui a primeira diminuindo, depois 1, 2, 3, 4, 5 carreiras sem diminuições. Na próxima, a gente vai diminuir novamente. Então, a gente vai trabalhar aqui no grupo de pontos altos, caminhando com um ponto baixíssimo, nós vamos fazer 5 pontos altos. Então, as 3 correntes para subir, mais 1, no caso agora já temos 2 pontos altos, 3, 4 e 5. Prendemos com um ponto baixo no próximo espaço. No espaço, a gente vai passar para 3 correntes. 1, 2, 3. E prendemos no próximo espaço com um ponto baixo. Então, a sequência do ponto continua. O que muda agora é que no grupo de pontos altos, nós teremos 5 pontos altos. E nesse espaço, nós teremos 3 correntinhas. Então, agora, você vai finalizar essa carreira da diminuição. E depois você vai trabalhar novamente 5 carreiras sem diminuir, repetindo nos grupos de pontos altos 5 pontos e nas correntinhas 3 correntes. Veja como vai ficando a manga então. Aqui a gente trabalhou, só recapitulando, a primeira carreira diminuindo, depois 1, 2, 3, 4, 5 carreiras sem diminuição. Depois diminuímos na próxima, depois trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras sem diminuição. Agora, aqui a gente vai fazer mais uma diminuição apenas. Se você gosta da manga mais larguinha, você prova em você nessa hora e vê se a largura está
do seu gosto. Se não, você faz mais essa diminuição, como a gente vai fazer agora. Tem gente que prefere mais folgadinha, até porque vai usar uma blusa por baixo e tal. Então, você, se gosta de mais folgadinha, não faz mais diminuição a partir de agora. Já segue reto com essa sequência de 5 pontos altos nos grupos e 3 correntes nos espaços. A gente vai fazer mais uma diminuição, porque a gente vai deixar essa manga bem certinha ao braço. Então, na próxima carreira, a gente não vai mais alterar as correntinhas, o espaço continua com 3, só que nos grupos de pontos altos a gente vai passar para 4 pontos. Então, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para chegar até o primeiro espaço. E aqui a gente vai trabalhar as 3 correntes para o primeiro ponto alto e mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente já aprende aqui com um ponto baixo no próximo espaço e trabalha as 3 correntes de espaço. Então, no grupo, a gente trabalha 4 pontos e nas correntinhas, a gente trabalha 3 correntinhas. Agora, você segue com a sequência, um grupo, um espaço, um grupo, um espaço, mesma sequência do ponto. Então, trabalhe dessa forma para toda a carreira. Então, chegando ao final da carreira, você termina com um ponto baixo no espaço e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Então, agora, a gente não vai diminuir mais, a gente vai trabalhar agora essa sequência até o final, até o comprimento que você desejar para a sua manga. E aqui só vai mudar uma coisinha em relação às bases. Quando você for fazer as bases agora sobre o grupo de pontos altos, você já vai fazer aqui nos pontos altos, no primeiro e vai prender no último, para não ficar tão perto aqui o espaço de correntinhas. Então, aqui a gente vai fazer 2 correntinhas para o ponto baixo, mais 1, 2, 3 para o espaço e prende no último ponto. Antes a gente prendia no segundo e no penúltimo. Agora a gente vai prender no primeiro e no último. É só o que muda daqui em diante. Ó. 3 correntinhas. No primeiro a gente já prende e no último. Ó, pula 1, 2 e prende no último. Então, agora siga com essa sequência até o comprimento da manga. A gente vai ter uma carreira de acabamento lá no final do comprimento. Então, você deixa ali uns 2, 3 centímetros no final para a gente fazer o acabamento. Aqui, ó, a gente vai trabalhando agora 3 correntes sempre nos espaços e nos grupos de pontos altos vai ser sempre 4. E prendendo sempre no primeiro e no último ponto alto de cada grupo. Nós terminamos aqui, então, o comprimento da nossa manga. Foram 5 grupos de pontos altos na largura e 20 no comprimento. Deu 48 centímetros fora o acabamento, o comprimento dela. Então, aqui, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deram 20 motivos do ponto no comprimento, que são aqueles, a gente conta pelos grupinhos de pontos altos. Agora aqui a gente terminou com a carreira de bases e nós vamos fazer grupinhos de 5 pontos altos aqui. Então, as 3 correntes para subir para o primeiro ponto, mais 4 pontos altos. Então, deu 5 pontos no total e prende com ponto baixo no espaço seguinte. Repete o grupinho para o próximo espaço. 2, 3, 4, 5, prende com ponto baixo no próximo espaço. Então, trabalhe dessa forma para toda a carreira. Então, aqui a gente já terminou a carreira do acabamento, você termina com um ponto baixo no último espaço. Se der no último espaço o grupo de pontos altos, ó, você pode pular um espacinho aqui, faz o ponto baixo num ponto baixo, pula um espacinho para dar certa sequência. Tem que ser um ponto baixo no espaço para dar certa sequência com o primeiro grupo de pontos altos. E aí você faz um ponto baixíssimo para fechar a carreira e arremata. Opa. Aqui a gente faz o arremate, então essa manga ela já está finalizada. Você faz o comprimento que você desejar para sua manga, meça em você o comprimento que você deseja
para fechar certinho no seu braço. A gente vai trazer esse fio aqui por dentro. Se você tiver uma agulhinha de tapeçaria, fica mais fácil para esconder o fio. Ó, a gente tem que fazer um pontinho de arremate aqui para que esse fio ele não escape. Mas só aqui por dentro. A gente vai prendendo o fio dessa forma. E vai escondendo o fio para não correr o risco do fio do arremate escapar. Depois a gente corta o fio. Esconde bem esse fio aqui do final. Depois você corta. Agora, você vai finalizar a outra manga da mesma forma. Depois, a gente faz o acabamento desses fios soltos. Ó, então, a manga, ela fica assim. Feitas aqui as duas mangas do nosso casaco, ó, essa manga já está pronta. A outra manga também já está finalizada. Agora, a gente tem que fazer o acabamento dessa parte da frente e aqui dessa parte do decote, da gola. Então, a gente vai fazer um acabamento aqui nessa parte da frente e a gente tem que fazer um acabamento nessa parte de baixo também. Então, nós vamos começar o acabamento aqui pela parte de baixo do casaco. A gente deixa o direito dos pontos altos para cima. Vamos emendar o fio bem aqui no canto. Vamos fazer aqui um nozinho para prender. Agora, a gente vai fazer aqui um ponto baixo, que são duas correntes. E aqui no espaço, já escondendo aquele fio do início, a gente vai fazer o grupo de pontos altos, como na manga. Nós vamos fazer esse mesmo acabamento aqui, só que aqui a gente vai colocar 6 pontos altos para cada espaço. 1, 2, 3, 4, 5... e 6, e prendo com um ponto baixo no próximo espaço. Agora, eu vou no espaço seguinte, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou no espaço seguinte, prendo com um ponto baixo. Vou para o próximo espaço, repito o grupo de 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Prendo com ponto baixo no espaço seguinte. Você vai trabalhar dessa forma para toda a parte de baixo do casaco. Depois que você finalizar a parte de baixo do casaco, ele vai ficar assim, ó. Você dá uma puxadinha assim nos biquinhos para eles ficarem mais aparentes quando você terminar essa parte de baixo. Ó. No último espaço, você tem que terminar com o grupo de pontos altos. Se não der, se for o ponto baixo que for ali, você adianta um pouquinho o ponto baixo. Você coloca ali no ponto alto, no ponto baixo da base, ponto sobre ponto, para dar certo o grupinho de pontos altos no último espaço e um ponto baixo aqui nesse último ponto. Agora, a gente vai trabalhar a abertura frontal do casaco. Você vai subir 2 correntes para o ponto baixo. Nesse primeiro espaço, você já vai trabalhar 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Você vai até o próximo espaço, prende com ponto baixo. Vá até o próximo espaço e agora faça 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Até o próximo espaço, prenda com ponto baixo. No próximo espaço, faça os 6 pontos altos novamente. Então, você vai trabalhar esse bico agora para essa abertura frontal, passando por trás do pescoço, ó, pela gola, e terminando lá na outra ponta do casaco. Mais um ponto alto aqui para dar os 6 pontos. Ó.
O ponto baixo você coloca bem no meio do espaço para ele ficar bem dividido. E ele vai ficar assim. Depois que você finalizar o acabamento, lá na outra ponta da abertura do casaco, você termina com um ponto baixo bem no canto, como no início, e um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. E agora você arremata. Agora a gente tem que fazer aquele acabamento de todos os fios soltos aqui do nosso trabalho, de troca de novelo, de emenda, de fio, ó. E o acabamento aqui, ele ficou assim. A gente vai virar o casaco para você ver. Ó. Vamos fechar aqui. Ele ficou assim, ó. Toda essa parte aqui de trás, ó. Feita com esse biquinho. Mesmo da manga e o mesmo da parte de baixo. Então, agora, vamos fazer o acabamento desses fios soltos para finalizar a nossa peça, o nosso casacão. Ó, veja como fica aqui, ó. Depois que você finalizar o acabamento de todos os fios soltos, o seu casacão, ele está finalizado. Parabéns! Você aprendeu mais uma peça exclusiva do Aprendendo Crochê. Não esquece de mostrar pra gente o seu resultado. Vai lá nas nossas redes sociais, marca a gente no Instagram, no Facebook, pode postar direto no trabalho das amigas e amigos do site, manda por e-mail, a gente adora ver o resultado dos seus trabalhos. E não esquece também de deixar um gostei nesse vídeo, se você gostou do vídeo, compartilhe com as suas amigas, com seus amigos, se inscreve no canal, não esquece de ativar no sininho para receber as notificações de tudo que a gente está criando aqui no canal, que a gente sempre tem novidades para apresentar para você. E nos vemos na próxima videoaula.